Entre a Terra e o Céu, capítulo 31 e 32, Nova Luta, o capítulo 31. No nosso último encontro, no nosso último estudo, nós vimos que sobre a questão da maternidade, da gestante, sobretudo, das alterações que acontecem não só no corpo, mas também na mente dessa gestante, porque agora, ainda que por um tempo curto, que são 9 meses, né, de uma gestação, podendo adiantar, houve aí, no momento da fecundação, uma fusão, né? Ou seja, são dois espíritos habitando o mesmo corpo. Então, existe essas alterações na mente, no corpo, que nós vimos no último capítulo, né? Nós vimos também ao final do último capítulo que Júlio, até que enfim, depois de todo um trabalho, não só da ajuda de Hilário, André e Clarencio, mas também de Odila, né? Odila estava ali vigilante o tempo todo para que Júlio pudesse renascer, porque Júlio estava com uma ferida na fenda glótica, uma ferida na garganta que lesou o perispírito e que necessitaria retornar à Terra, reencarnar para depurar um pouco mais. E por que na Terra? Porque foi na Terra reencarnado que ele adquiriu para si determinado resquício, determinada ferida, né? Então, tudo aquilo que nós adquirimos para nós está intrínseco em nós, independente que seja coisas boas ou coisas ruins. Tudo está em nós. Uns vai nos levar à questão de ter que reparar, outros nos levarão a merecimentos, né? E, sobretudo, a subir um pouco mais os degraus da evolução. Então, Júlio renasce, né? Júlio chega para a Terra. E, nesse capítulo no 31, Nova Luta, André Luiz começa dizendo que o Júlio renasce, mas que o Júlio está ali, mirrado, né? Com o desenvolvimento lento. E ele fala que os pais, eles esforçavam tinha todo um aparato para se esforçar em prol da saúde de Júlio, né? Eles perdiam noites de sono, eles faziam tudo que eles precisavam fazer, né? A alimentação dele, ele não aceitava muita coisa, né? Então, quando ele fala lá embaixo que farinhas suculentas concorriam com o leite materno para robustecê-lo, né? Ou seja, para fortalecê-lo, porque essa extensa ferida estava prejudicando-o aí dentro da questão da alimentação, da nutrição que ele precisava, então, para se desenvolver. E eles vêm mais abaixo dizendo que, apesar dos cuidados que ele exigia, estava sendo muito trabalhoso, ainda assim os pais, sobretudo a irmã Evelina, tinham Júlio como uma bênção, né? Ali dentro daquela casa que veio para agregar, que veio para trazer, sobretudo, um pouco de felicidade. E André Luiz vem dizendo que o pequenino já começava a falar monossílabos, em véspera do primeiro ano de renascimento, quando surge, então, uma nova luta. Então, ou seja, o primeiro ano de Júlio, junto da família, foi bem difícil, bem trabalhoso. Ainda não se tinha descoberto o que é que ele tinha, mas nós sabemos que espiritualmente ele veio trazendo essa enfermidade, essa condição no perispírito que gerou na carne, então, uma enfermidade. Então, ele fala que o inverno chegava por ali rigoroso, ameaçador, né? E Júlio, com aquela mudança de tempo, com aquele inverno, parece que piorou um pouco mais. Então, ele fala que a tosse e a influenza, né, que é a gripe,
compareciam pertinazes, ou seja, elas compareciam fortes, constantes, né? Então ele falava, antes, Odila procurava ajuda para quem? Para Zulmira, né? Zulmira não estava gestante, não enfrentou também algumas dificuldades. Agora ela voltava para poder buscar ajuda para Júlio. O mesmo menino, assaltado por teimosa amidalite, jazia prostrado e febril. Então, Odila, depois do renascimento de Júlio, ela continua na casa assistindo-o, ajudando no equilíbrio que ele precisava, sobretudo no equilíbrio que a família também necessitava. Só que diante dessa situação de Júlio, agora, com essa aparente gripe forte, que até então para eles era uma gripe, resultado da influenza, ela se viu preocupada. Uma criança que já não alimenta direito, uma criança que, né, já dá um pouco mais de trabalho, se vê dentro de uma gripe forte, ela se preocupou e foi pedir ajuda. Para quem? Para Clarencio, Hilário e André Luiz. E André, dirigimos-nos incontente para o lar do ferroviário. Quem é o ferroviário? Amaro. Com efeito, o vento soprava úmido sobre o largo espelho da Guanabara. As ruas, pela vestimenta pesada dos transuentes, davam ao rio o aspecto de uma cidade fria. Alcançamos sem demora o domicílio de Amaro. O quadro à nossa vista era indubitavelmente constrangedor. Entramos para o aposento em que a criança gemia semi-asfixiada, num instante preciso em que o médico da família efetuava meticuloso exame. Então, quando Odila pede ajuda para eles, eles vão imediatamente para a casa de Amaro e eles chegam exatamente junto com o médico em que a família havia pedido, né? A família havia solicitado um médico para poder olhar a condição, então, de Júlio. Clarencio passou a reparar-lhe todos os movimentos. A garganta minúscula apresentava extensa placa branquicenta e a respiração se fazia angustiada, sibilante, ofegante. O instrutor meneou, balanceou a cabeça como se fora defrontado por insolúvel enigma e colocou a mão na fronte do facultativo da criança, compelindo-o a refletir com maior atenção. Zulmira e Evelina, sem perceber-nos a presença, olhavam o médico preocupadas. Após longo silêncio, o clínico voltou-se para a dona da casa, afirmando: creio que devamos procurar um colega imediatamente. Enquanto a senhora telefona para o marido, chamando-o da oficina, trarei comigo um pediatra. Então, ali diante daquela situação, todos já começaram a observar que a condição de Júlio não era uma condição tão boa. O médico que ali havia chegado disse: olha, eu acho melhor eu chamar um outro colega, ou seja, um colega que tem uma competência maior dentro desse caso, para poder avaliar melhor, ou seja, um pediatra. Enquanto isso, você chame o seu marido, né? Que está aí na oficina, né? Para que ele possa tomar partido do que esteja acontecendo. E aí, Zulmira ficou atormentada. Não conteve o curso às lágrimas que borbulhavam dos olhos. O médico tornou-se esmarento à via pública e, enquanto Evelina, rápida, corria até o armazém próximo para dar ciência ao genitor do que tinha ocorrido, Zulmira, presumindo-se a sós, abraçou-se ao doentinho e, chorando livremente, ciciou: ó meu Deus, com tanto amor, recebi o filho que me enviastes. Não me deixes agora sem ele, Senhor. O pranto que lhe corria na face queimava-me o coração. Nada pude indagar em vista da emotividade que me tomara o espírito, mas o nosso orientador, sereno como sempre, exclamou compadecido: a difteria está perfeitamente
caracterizada. Então, enquanto o médico terreno ainda não tinha o diagnóstico, enquanto ele foi buscar um pediatra para tentar solucionar aquele enigma que estava por ali, Clarencio, o mentor, né, de André Luiz e Hilário naquele momento, já havia identificado o que Júlio tinha, né? Difteria, que é uma inflamação grave que vai do nariz até a garganta. A deficiência congenital da glote favoreceu a implantação dos bacilos. É imprescindível o socorro urgente. Então, olha o que Clarencio fala, né? A condição que ele já trouxe o resquício do seu perispírito. Então, ali já era uma porta aberta para atrair para ele os bacilos que causaria aquela inflamação. O instrutor começou a mobilizar recursos assistenciais de maior expressão quando um ferroviário desolado ingressou ao aposento. Conversando com a mulher, tentava reanimá-la, quando o pediatra, conduzido pelo colega, deu entrada na humilde residência. Ambos os médicos submeteram a criança a prolongado exame, permutando impressões em voz baixa. O especialista apreensivo, após manifestar a suspeita de Krupp, reclamou a análise de laboratório, decidindo transportar consigo mesmo o material necessário à inspeção. Então, ele olhou, examinou e falou, olha, Krupp, né? Quem é mais antigo aí já viu muito falar nessa questão do Krupp, né? Eu não presenciei, mas eu já ouvi falar, né? A garganta tampa toda, que é essa inflamação ao qual Clarencio se reporta, né? Dessa difteria, é uma inflamação que tampa as vias respiratórias e hoje em dia existe vacina para isso, é perfeitamente controlável, mas naquela época Krupp matava, né? Então o pediatra disse, olha, eu vou pegar uma amostra para fazer um exame laboratorial, mas eu mesma vou levar para voltar com o resultado. Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas. Notificou ao pai agoniado que lhe fazia crer tratar-se de garrotilho, que é o Krupp. Entretanto, reservava o diagnóstico definitivo para depois. Se a hipótese se confirmasse, enviaria um enfermeiro de confiança para a aplicação do soro adequado. Então, mantendo vigilância junto ao menino, o ministro recomendou-nos a Hilário e a mim que acompanhasse o pediatra de modo a prestar-lhe colaboração possível ao nosso alcance. Então, quando o pediatra sai com a amostra para levar ao laboratório e fala, olha, se der positivo, eu vou enviar um enfermeiro para que possa, então, aplicar a medicação ao qual Júlio está necessitando. Só que Clarencio fala para André e Hilário, enquanto eu fico aqui no aguarde, vá juntamente com esse médico para que vocês possam ajudar naquilo que for possível. Seguimos-lo sem hesitar. O crepúsculo, ou seja, o entardecer encharcado de uma garoa fina, caía rápido. Em minutos breves, atravessávamos o pórtico de vasto hospital, onde o nosso amigo procurou a sala em que certamente se recolhia para os trabalhos que lhe diziam respeito. Chegados a estreito recinto, fomos defrontados por uma surpresa que nos impunha verdadeira estupefação. Mário Silva em seu traje branco. E agora as histórias começam a se entrelaçar novamente, né? Lembram de Mário Frias? Eu só falo Mário Frias, né? Mário Silva? Quem é Mário Silva? José Esteves. Então, olha aí as histórias novamente dentro de um emaranhado. Quando Hilário e André chegam até o hospital, eles viram que o enfermeiro que ali estava era, então, Mário Silva, que um dia foi
José Esteves. E nós vamos recapitular para poder refrescar um pouco a memória, para a gente poder não perder, né, o fio da meada. Então vamos lá. Evelina é filha de Odila e Amaro. Toda a história se inicia com uma prece refratada de Evelina, né? A Odila desencarna, deixando Amaro com Júlio e Evelina. Era outro Júlio, né? Lembra? Esse que reencarnou agora teve o mesmo nome daquele que um dia morreu afogado lá na praia. Só que Amaro, em um determinado ponto, ele se casa novamente com Zulmira. Quem foi Zulmira lá no passado? Lembram lá da Guerra do Paraguai? Onde houve aqueles triângulos amorosos, não só um, mas dois, né? Um foi passando para o outro, foi aquele tanto de gente se envolvendo numa mesma história, né? Com duas mulheres aí diferentes. Então, quem era Zulmira lá no passado? Lina Flores, né? Então, mais para frente da história, nós vamos encontrar quem? Antonina. Dentro da casa de Antonina, Leonardo Pires. Só que Leonardo Pires estava ali como avô de Antonina. Antonina, no passado, era quem? Lola Ibarruri, que também fazia parte daquela confusão que teve lá dentro dessa guerra do Paraguai de envolvimentos amorosos, né? Leonardo assassinou por envenenamento José Esteves. E o envenenou por conta de Lola Ibarruri, que agora, nessa encarnação, dentro dessa história do que está acontecendo, é Antonina, né? Então, o que aconteceu? Lola e Leonardo, Lola, que é Antonina, e Leonardo Esteves, tinham um compromisso, né? Mas formou um triângulo amoroso com José Esteves. Porém, nessa encarnação, Mário Silva. José Esteves tinha se casado com Lina Flores. Lina se envolveu com Júlio, lá na Guerra do Paraguai, né? Porém, ela deixa Júlio e se envolve com Armando, que hoje é Amaro. E Júlio, por essa entrega de Lina Flores a Armando, que é Amaro, não aguenta essa pressão e suicida, né? Por isso que ele veio aí trazendo esses resquícios aí. Então, olha aí a história, cada um achando, né, atraindo para si, no seu caminho, aqueles que a gente tem débito no passado. Nessa encarnação, Zulmira era noiva de Mário Silva, mas deixa Mário Silva para poder se casar com Amaro quando Odila morre. Então, Mário Silva, nessa encarnação, tem uma certa ojeriza, uma certa repulsa por Zulmira e por Amaro, que nem ele mesmo, às vezes, sabe o porquê de tanta repulsa. Ele ficou, sim, muito angustiado, muito triste por ela ter o abandonado e se casar com outro. Mas ele sente nele mesmo que tem algo a mais, mas que vem de um passado não muito distante. E quando André Luiz chega no hospital junto de Hilário, acompanhando esse médico, percebe-se que o enfermeiro era, então, Mário Silva, que palestrava com Dona Antonina, que acomodava ao colo a pequena Lisbela, pálida e ofegante. Lembra que a Antonina tinha 3 crianças, né? Que o marido havia abandonado e deixado
ela com as crianças, ela tinha tido a perda física de um, né? E estava com os outros 3 em casa. E quem estava também lá no posto de socorro, necessitando de atendimento para a menina, a Lisbela, a Antonina. E os dois estavam ali conversando, Mário Silva e Antonina. A jovem senhora que não mais viramos aguardava o especialista trazendo a filhinha à consulta. Amparadas por Silva, francamente atraído para a simpática visitante, ambas tiveram acesso a gabinete particular, onde o facultativo diagnosticou uma pneumonia. Antonina foi aconselhada a voltar de imediato ao ambiente doméstico para a medicação da filha. A penicilina devia ser administrada sem qualquer dilação. Mário, demonstrando imenso carinho pela criança, prontificou-se a assisti-la. Traria um automóvel e atenderia ao caso pessoalmente. O chefe passeou o olhar pelo mostrador do relógio e aqueceu, ressalvando: bem, você pode cooperar com a nossa cliente, mas preciso de seu concurso, da sua ajuda, em bairro distante, às 22 horas. Lembram? Se o resultado de julho desse positivo, eles enviariam à casa de Amaro e Zulmira o enfermeiro, né? Então ele fala: olha, você pode até levar a nossa cliente. Ela precisa de fato voltar para casa o quanto antes possível, porque a criança precisa tomar essa medicação. Porém, eu preciso de você aqui às 22 horas. O rapaz assumiu o compromisso de regressar a tempo e um táxi recolheu o trio, rolando na direção da casinha que visitáramos certa vez. Ante o inesperado daquele encontro, sentimos necessidade de um entendimento seguro com o nosso orientador. Então, olha lá. Quando eles viram essa situação, André e Hilário, eles sentiram que eles deveriam retornar e falar para Clarencio. Olha, nós encontramos lá Antonina com Mário Silva. E Mário Silva resolveu ir até a casa de Antonina para poder ajudá-la, né, com a medicação com a criança. E aí, o que Clarencio disse? Clarencio ouviu e disse preocupado: não podemos perder tempo. Dirijamo-nos à casa de Antonina. A lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros e Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Corremos ao domicílio da valorosa mulher. Então ele fala, olha, quando ele fala aqui, a lei os aproxima. Que lei é essa? A lei de causa e efeito que nos aproxima diante da afinidade que nós temos ou contraímos em algum momento da nossa evolução, que pode ser nessa encarnação ou em uma encarnação um pouco mais distante. Só que ele falava, nós precisamos ir para lá para ter um olhar mais atento sobre Mário, porque Mário nutre. Ele carrega com ele também, ainda que esteja lá na sua tela mental, ele carrega muito ódio. E isso pode apressar o que nós não desejaríamos. Depois de haver iniciado o tratamento providencial da menina, agora acamada, Silva fixava a dona da casa, perguntando a si mesma onde vira aquele torturado perfil de Madonna. Guardava a nítida impressão de haver conhecido Antonina em algum lugar. Agradavelmente surpreendido, sentia-se ali como se fora em sua própria casa, e a simpatia não se patenteava tão somente no coração dele. A senhora e os filhos cercavam-no de atenções. Então, veja bem, ele olha para Antonina e fica a se perguntar de onde ele conhece aquele rosto. Porque, no fundo, ele sabe que aquele rosto lhe é familiar. Aquele ambiente da casa, a energia daquela casa, ele a sente como se fosse a própria casa dele.
E não só ele tem essa sensação. Antonina também tem a sensação que o conhece, sobretudo as crianças que estão na casa também têm por ele uma determinada afinidade. Agradavelmente, essa já passei, né? E a simpatia não se patenteava tão somente no coração dele. Intimamente deslumbrado, o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia, com o que Antonina se regozijava, né, se contentava, sorrindo. Percebendo que Haroldo e Henrique, as duas outras crianças, mostravam-se apaixonados pelas disputas esportivas, deu curso à animada conversação em torno do futebol, conquistando-lhes o carinho. A mãezinha, preparando o café, ingressava no alegre entendimento de quando em quando, a fim de podar o entusiasmo dos meninos, quando a palavra deles se evidenciava menos construtiva. Somente no decurso da afetuosa palestra, vimos a saber que nossa amiga se enviuvara. Então, o marido de Antonina tinha abandonado e ido embora, né? Ninguém sabia do paradeiro dele. E dentro dessa conversação com as crianças e com agora o Mário Silva, André Luiz e Lara ficam sabendo que ela se enviuvou, né? Ou seja, ela em um determinado momento ficou sabendo que aquele marido que um dia a abandonou desencanou. O esposo, segundo notícias recebidas de metrópole distante, havia falecido num desastre vitimado pela própria imprudência. Lemos no olhar de Silva o contentamento com que obtinha semelhante informe. Começava a registrar insopitável interesse pela vida daquele ninho agasalhante que se afigurava pertencer-lhe. Às 8 em ponto, Antonina, sem afetação, convidou com simplicidade: Senhor Mário, hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhá-lo? Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou de pronto. A reunião nessa noite foi feita ao redor do leito de Lisbela, que não desejava perder os benefícios da oração. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina. E, de Novo Testamento em punho, acomodado os companheiros, Antonina recomendou que Henrique fizesse a rogativa inicial. Então, Antonina convidou a fazer o quê? O evangelho no lar. Olha, hoje é dia do nosso culto. Você deseja ficar? E ele agradavelmente, né, se sentiu dentro dele ali uma vontade incompreensível de ali permanecer. O menino recitou o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente com enternecedora súplica. Vimos o nosso orientador acercar-se do recinto da água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma, que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida, e logo após abeirar-se de Silva, que lhe recebeu as irradiações. Quem abrirá o livro hoje? Perguntou Haroldo, com graciosa malícia, fitando o hóspede inesperado. Certamente nosso amigo nos fará essa honra, disse a genitora, indicando o enfermeiro. Mário, ignorando como expressar a felicidade que lhe fluía do coração, acolheu o pequeno volume sob a atenção de Clarencio, que lhe tocava o busto e as mãos, influenciando-o para a descoberta do texto adequado. Então, veja bem, né, gente? Aqui nós já temos a confirmação daquilo que a gente sempre estuda. Nós não estamos sozinhos e não estaremos principalmente na hora do evangelho no lar. A palavra que chega para o evangelho é justamente a palavra que aqueles que ali estão, ou alguns daqueles, ou algum, precisa e necessita ouvir para tomar para si como reflexão, para trazer em outra oportunidade para a sua conduta, ou seja, para melhorar-se. Então, diante daquilo que eu ouço, eu preciso captar
para que quando eu estiver diante de uma adversidade, eu pegar aquele aprendizado e trazer aqui para a minha prática, no intuito de me ajudar a desvencilhar, a soerguer e sair vitorioso dentro daquela situação. O moço, algo trêmulo na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu em determinada passagem qual se agisse a esmo, passando o livro a Antonina, que leu em voz alta o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, para que sejas encerrado na prisão. Né? Então, é aquela frase de Emmanuel também bem conhecida por nós. Reconcilia-se enquanto é tempo. Porque lá na frente, talvez essa falta de reconciliação, você precisará de remédio amargo ou então de uma longa caminhada que te levará em um determinado ponto à estagnação, porque para você seguir dali em diante, você precisará dessa chave, dessa peça do quebra-cabeça para poder seguir. Então, que nós possamos fazer hoje, ainda que difícil seja, nós precisamos continuar fazendo o exercício de perdoar e de reconciliar, porque nós também erramos. Lembra da fala de Jesus? Que nós não podemos ser hipócritas, né? Primeiro, nós precisamos tirar a trave dos nossos olhos, para depois querer limpar a visão do outro, porque nós também somos seres errantes, nós não somos perfeitos, não. E assim como o outro erra para conosco, em um determinado ponto da evolução, nós também vamos errar e nós vamos precisar da misericórdia do outro para com cada um de nós. A dirigente do culto, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação dos meninos que, de modo ingênuo, se reportaram a experiências da escola, afirmando que sempre adquiriam a paz, buscando desculpar as faltas dos companheiros. Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando lhe via a boa vontade, e Henrique salientou haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver em harmonia com todos. A palestra parecia ameaçada de esmorecimento, mas o nosso orientador aproximou-se de Antonina e, colocando a mão sobre a fronte, como que a impelia ao comentário justo. Então, vamos lá. Os meninos começaram, né? Cada um dá uma argumentação. Só que aquela argumentação, ela não estava sendo frutífera. Por que Hilário estava ali juntamente de André Luiz e Clarencio? Porque Mário Silva precisava daquela palavra. Olhem aí para vocês verem agora a importância do evangelho no lar ser feito de maneira correta, mas, sobretudo, ele precisa ser compreendido. Porque se eu faço o evangelho e eu não o compreendo, ou aqueles que estão comigo não o compreendem, a gente não consegue alcançar aquilo que aquele naquele momento está precisando de buscar. Ou seja, aquele evangelho ele fica frustrado. Então, nós precisamos pegar a palavra e explicar e chegar com exatidão naquilo que precisa ser falado para que possa surtir efeito, para que possa plantar no coração daquele que necessita ouvir a luz de Jesus, que é o nosso norteador, né? Que nos deixou tantos ensinamentos quando passou pela terra.
Então, quando Clarencio viu que estava ameaçada, né? O evangelho no lar, apesar de cada um ter dado uma opinião, ninguém chegou no ponto que precisava. Então, ele coloca a mão direita sobre a fronte de Antonina, para que Antonina, então, pudesse fazer o quê? Um comentário justo. Haroldo indagou a genitora de olhos brilhantes. Devemos interpretar um inimigo em nossa vida? Então, Antonina pergunta para o menino dela, Haroldo, como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? E o menino disse sem pestanejar, mãezinha, a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se formos ofendidos, em verdade, também ofenderemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios que estejam ao nosso alcance, a justa conciliação com todos os que se encontram conosco em desarmonia, prestando-lhes serviços para que renovem a conceituação a nosso respeito. Mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo. E é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Silva estava pálido. Então ele ouve aquelas palavras e ele fica ali quase que sem acreditar naquilo que ele ouvia, né? Aquelas conclusões feriam-lhe fundo o modo de ser. Porque ele era rancoroso, ele guardava consigo muito ódio. Ele não tinha ainda trabalhado nele essa questão do perdão, da desculpa, de seguir. Ele ainda não tinha compreendido que quando você perdoa, você cura a sua ferida. Porque assim como o Haroldo, filho da Antonina, disse, quando você deixa uma falta de perdão, um inimigo sem perdão, é uma ferida aberta que está em você e não no outro. Né? Ele ainda não tinha aprendido isso. Tão desajustado se revelou escutando aqueles apontamentos que Antonina, ele registrando a estranheza, ponderou sorrindo. O Senhor, de certo, nunca teve inimigos. O enfermeiro diligente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Sim, não tenho adversários, gaguejou o moço constrangido. Mas, na tela mental, sem que ele pudesse controlar a eclosão das próprias reminiscências, apareceram Amaro e Zulmira como os desafetos que ele, no âmago do espírito, não conseguia desculpar. Odiava-os, sim, odiava-os. Pensou de si para consigo. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava-o. Aquela viúva jovem, cercada de 3 filhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços vigorosos de afinidade impeliam-no para que aquela mulher com quem se simpatizara à primeira vista. Então, veja bem, né, gente?
Por mais que ele fala ali que ele não tinha inimigos, mas lá dentro dele veio Amaro e Zulmira. E não da outra encarnação, mas dessa. Porque Zulmira o deixou para ficar com Amaro. Então ele carregava, né? Ali essa raiva, esse ódio, esse descontentamento. Né? E ele ainda fala: eu seria incapaz de ter qualquer acordo com esses dois. Então, ou seja, a gente vê aí o quanto a raiva e o ódio está latente, né? Está vigorando. Por mais que vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera. Sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar. Então, ele, por mais que ela lhe parecia familiar, ele não sabia de onde vinha esse interesse por Antonina, ele não sabia da onde e como tudo aquilo surgiu, né? Mas nós sabemos, diante de toda a história, que ambos já haviam passado pelo caminho do outro, lá atrás, lá no passado, e agora eles estavam ali, né, em nova encarnação. Olhando-o com enternecimento, perguntou: a senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Sim, respondeu a interpelada sem hesitar. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia? Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação, ocultando-se e obtemperou. Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis, entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus que nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida. Então, quando ele fala, e aqueles que às vezes te fizeram tão mal que você não consegue nem ir à presença, não consegue nem estar no mesmo lugar do que eles. E a Antonina fala, olha, recorra à prece. Porque recorrendo à prece, você se desfaz do desequilíbrio para deixar acessar o equilíbrio. E ela termina dizendo, porque essa questão do errar, todos nós estamos ou estaremos dentro dessa condição, né? Ela fala que todos nós necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida, né? Então, ou seja, ele precisa ser tolerante com o outro, porque em uma outra oportunidade, ele é que pode estar necessitando de misericórdia. E se ele carrega consigo ódio, mágoa, raiva, no momento em que ele errar, ele vai encontrar também no seu caminho aquele que não perdoa, aquele que carrega o mesmo ódio, porque tudo é questão de afinidade, tudo é questão de frequência, tudo é questão de energia. Então, nós estamos vendo aqui durante toda a história, vira e mexe, um está esbarrando no outro. E se está esbarrando no outro, é porque tem algo ali que precisa ser sanado, precisa ser reparado, precisa ser modificado, ainda que seja em pequenos pontos ou em nós mesmos, ou nos outros, ou com a gente, né? Ou uns com os outros. Os olhos de Mário cintilaram. E quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejemos? Perguntou preocupado. Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Olha que resposta interessante de Antonina.
Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Porque quando a gente aprende a olhar para dentro de nós, nós então percebemos que nós também estamos cheios de defeitos, de erro, de pecado, que às vezes o outro nem sabe, né? Às vezes o outro nem sabe que a gente é dessa forma, mas nós mesmos nos conhecemos. Nós sabemos. Nós nos conhecemos e sabemos em cada ponto que nós erramos. Então, se eu conseguir olhar para dentro de mim, talvez eu consiga dispensar o perdão mais rapidamente, desculpar mais rapidamente, né? Então, Silva empalideceu. Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração. E, amparada por nosso instrutor, Clarencio, que a enlaçava paternal, rematou considerando. Um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse da grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir. Então, ela tá dizendo, com o auxílio de Clarencio, o seguinte: a sua tarefa é muito importante, né? Essa sua tarefa de amor fraterno, de cuidado, de socorro, ela entra, ela penetra, né, na natureza humana da compaixão. Mas seria estranho se as mesmas mãos que curam outra hora estivesse ferindo. Em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento. A viúva serviu o café reconfortante acompanhado de um bolo humilde. A conversação prosseguia animada, todavia o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo lhe exigia a retirada. Deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha e pediu respeitoso para voltar no dia seguinte, não somente para rever Lisbela, mas também para palestrar com os amigos. A senhora e as crianças aqueceram felizes, afirmando-lhe que seria sempre bem-vindo. E Mário, com um sentimento novo a lhe brilhar nos olhos, seguiu dentro da noite como quem caminhava tangido por abençoada esperança ao encontro do novo destino. Né? Então, ele deixa a casa de Antonina, porque já deu hora dele voltar no hospital. Por quê? Porque ele precisa pegar o resultado. O médico o aguarda. Se aquele resultado der positivo, ele precisará ir até a casa de quem? De Amaro e de Zulmira. Olha aí novamente batendo de frente com aqueles que têm alguma divergência, né? São oportunidades que nós vamos tendo para poder tentar sanar aquilo que ainda tem ali fragmentos, lacunas, ainda existem vazios que precisam ser preenchidos através da reparação. No capítulo 32, recapitulação, ele volta ao hospital e ele não encontrou o médico, mas ele encontrou uma pasta, né, com as instruções. Ele leu atenciosamente a ficha. Um menino perfeitamente caracterizado nas indicações de atacados de Krupp, exigindo socorro imediato. Então, ou seja, o diagnóstico de Júlio em relação ao Krupp, a essa difteria, a essa inflamação, deu-se então positivo. Ele precisava ir até aquela casa de imediato, né? Porque ali sabia-se que era grave. De posse do endereço e munindo-se do material imprescindível ao tratamento, rodou o ônibus para a casa de Amaro. Acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Então, quando ele chega na porta da casa de Amaro, que ele é bem recebido e que ele vê ali Amaro, ele fica perplexo diante daquilo que ele visualiza. E aí nós precisamos olhar agora lá na questão do Evangelho do capítulo 31. É agora que ele vai precisar trazer o aprendizado do Evangelho para a conduta.
Vamos ver como será o comportamento dele diante de tudo isso. Identificado pelo ferroviário que lhe exprimia gentileza e contentamento na saudação, tartamudeava alguns monossílabos desapontado, espantadiço. Revelava-se-lhe decepção na extrema palidez no rosto. Então, era aquela casa que lhe cabia atender? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Não pretendia reaproximar-se dos desafetos dos quais se havia distanciado. Abominava o homem que se lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zulmira sem observar-se tocado de insólita aversão. Muita vez, rememerando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar-lhe a existência. Por que lhe competia revê-la? Por que salvar-lhe o filho se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa? Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonina e os filhos, no culto do Evangelho, tomavam-lhe a tela mental. Parecia-lhe ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração: as mãos que curam não pode ferir. O enfermeiro diligente será, sem dúvida, o irmão de todos. A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Anotando-lhe a excitação e propondo-se colocá-lo à vontade, Amaro solicitou em voz súplice: entre, Mário. Conforta-me reconhecer que receberemos a ajuda de um amigo. E, indicando o quarto próximo, acrescentou: Zulmira está lá dentro com nosso filho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o CRUP foi positivado. O enfermeiro impassível obedeceu maquinalmente. Varou a câmera, perturbado, lívido. Quando ele viu daquela situação, o desejo dele era retornar, era voltar, era ir embora. Se ele soubesse até então que era eles, tinham mandado outro substituto. Mas quando ele adentra aquela casa, né, começa ali a adentrar pela casa, ele tem dentro dele aquela raiva, aquele ódio. Para que cuidar desse menino? O meu desejo até era colocar fogo nessa casa. Quantas vezes eu já não quis até aniquilar com a vida de Zulmira? Porém, em contrapartida, vinha novamente à mente Antonina e os filhos com a palavra do Evangelho no lar. E ele foi repassando cada frase. E aí a gente vê aqui a diferença de Amaro no tratamento em relação a ele. Amaro não tem por ele, não carrega por ele ódio algum. Mas, pelo contrário, o trata bem. Né? E aí você vê que esse tratamento fala muito mais de Amaro do que de Mário Silva. Né? Então, Amaro e Mário Silva estão ali em energias opostas. Um, dentro dele, aquela raiva, com aquele ódio. Por que aqui? Né? Por que com o filho desses dois? Mas lembrando das palavras de Antonina. E Amaro sendo cortês, dizendo a ele: fico feliz de saber que será um amigo que chegou para nos ajudar. Quando viu a mulher que amara apaixonadamente, trazendo o pequenino ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enseguecia-o. Zulmira pagar-lhe-ia caro a deserção, o abandono. Pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa, que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha impressão de odiá-la de longa data. Ele próprio se surpreendia sobressalto. Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? Mas, acreditando justificar a terrível disposição de espírito com a circunstância de achar-lhe ali o fruto de uma ligação que lhe era insuportável, não procurou analisar-se.
A ideia de que a mãe e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte da criança acalentou-lhe o duro propósito de desforço. A felicidade daquele templo doméstico dependia naquela hora de sua atuação. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer? A pergunta criminosa traspassou-lhe o pensamento como um estilete de treva. Contudo, a lembrança do culto de oração no lar de Antonina voltava-lhe à cabeça. As consoladoras afirmações da mãezinha de Lisbela regressavam-lhe aos ouvidos. Vale sempre mais o acordo pacífico. Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é a vitória da luz. Os retalhos da palestra edificante afiguravam-lhe rédeas intangíveis a se lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se-lhe na consciência em breve minuto. Quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva torturada, que o reconheceu de pronto tentando cumprimentá-la. Correspondeu à saudação cerimonioso, dispondo-se ao serviço. Mário, implorou a pobre senhora agoniada, compadece-se de nós. Ajude-nos. Esperei meu filho suportando os maiores sacrifícios. Será crível deva agora vê-lo morrer? Lágrimas copiosas seguiam-lhe os soluços e lhe emudeceram a garganta. Noutro tempo qualquer, pedido daquela boca lhe impunha inquietação. Mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia-lhe o espírito. Que lhe importava a dor da mulher que o abandonara? Zulmira rira-se dele anos antes. Não lhe cabia rir-se agora? De semblante rude, recomendou que fosse a criança restituída ao leito e, logo após, tateou-lhe a sensibilidade. De pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se. Então, veja bem, a importância de quando você escuta uma palavra que ela é para você. Quando é uma palavra justa, que vai atingir um determinado ponto onde precisa ser atingido, aquilo fica na pessoa e martela. Então, ele está aqui oscilando. Ora ele pensa na vingança, ora ele vai nos ensinamentos de Antonina. Ele tem o livre-arbítrio de ir pelo caminho que ele quiser. Mas nós sabemos que caminho errado tem consequências terríveis, nos exigindo reparo. E quando a gente cede em direção a caminhos positivos, nós conseguimos reparar o que precisávamos e, sobretudo, trazemos para nós merecimento, crescimento. Né? Então, vamos continuar vendo aqui para ver o que vai acontecer. Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. A administração do medicamento impróprio de certo favoreceria a rápida extinção do enfermo Júlio, que encontrava-se à beira da sepultura. Apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delonga. Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, exaltando o perdão. Se viesse àquela casa na véspera, considerou consigo mesmo, teria exterminado a criança sem piedade. Recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação como pensamento intruso artesanavam-lhe a consciência. Esperou silencioso a reação do menino ofegante e, embora assinalasse graves complicações que, certo, deveriam induzi-los a comunicar-se com o médico responsável, fez a aplicação do soro antidiftérico, desejoso, porém de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Então, ele estava ali, ele deu à criança o remédio,
mas no íntimo ele desejava que aquilo ali fosse um veneno, né? Então ele ainda está ali oscilando, está fazendo o que precisa ser feito, mas no fundo, não era aquilo que ele desejava. Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a mão direita sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. Quando ele pensa, ele cria. Quando ele cria, gera energia. E essa energia, então, ela é repassada. Para que a criança não recebesse aquela carga a mais, Clarencio, de uma certa forma, o isolou para que aquela energia de Mário não adentrasse aquela criança. E a gente vê mais uma vez a espiritualidade amiga trabalhando incessantemente. Diante do assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor nos elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Odila, que tinha chamado Blandina e Mariana até nós, acompanhava a medicação ansiosamente. Lembra? Mariana e Blandina trabalhavam no lar da bênção, onde cuidou de Júlio antes de reencarnar. Abnegado amigo, dirigiu-se inquieta ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? Então Odila pergunta para Clarencio: você acredita que Júlio possa se recuperar diante de toda essa situação? Clarencio, que estabelecer extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência do visitante, meneou a cabeça e falou paternal: Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te, contudo, a vontade divina expressa na lei que nos rege. Faz sempre o melhor. E talvez, porque nossa irmã decepcionada ensaiasse nova perquirição, o devotado condutor pediu-lhe calmo. Não indagues agora. Saberás mais tarde. Júlio precisa de assistência, de vigilância e de carinho. A interlocutora recompôs a expressão fisionômica, denunciando humildade e disciplina. O enfermeiro olhava o pequeno qual se estivesse a hipnotizá-lo para a morte, observando-lhe as contrações faciais. Quando Odila pergunta para Clarencio, ele vai sair dessa? Clarencio fala, olha, ele irá desencarnar nas próximas horas. Se fortaleça. Não faça tantas perguntas, porque lá na frente você vai entender. E no momento, o que ele precisa de cuidado, de carinho, de vigilância. Lembra lá atrás, nos últimos capítulos? Júlio retornaria, viria para essa encarnação, mas seria uma encarnação breve. Ele só viria para depurar mais um pouco essa questão da ferida na fenda glótica. Os genitores olhavam igualmente a criança em tremenda expectativa. Em dado instante, Júlio estremeceu empalidecendo. Descontrolava-se-lhe o coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amaro aflito e solicitou em voz menos dura. Convém a presença imediata do nosso facultativo. Receio um choque anafilático de consequências fatais. Zulmira deixou escapar um grito rouco, sendo socorrida pela carinhosa Evelina, enquanto o ferroviário se despejava porta fora em busca do pediatra. Minutos longos de espera foram vividos no quarto estreito.
Uma hora escoou, vagarosa e terrível. Preocupado, o médico auscultou a criança e logo após convidou o pai desolado a entendimento mais íntimo, anunciando: surgiu o colapso irremediável. Infelizmente é o fim. Se o Senhor tem fé religiosa, confiemos o caso a Deus. Agora somente a concessão divina. Amaro, consternado, baixou a cabeça e nada respondeu. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fizera muito pálido, e deu-lhe instruções, recomendando-lhe, ao despedir-se, que permanecesse com o pequeno por mais algumas horas. Um sedativo administrado em Zulmira compeliu-lhe ao repouso. Júlio, em coma, respirava dificilmente. Enquanto isso, a noite avançava. A madrugada agora lavava pelo vento leve, permitia ver o céu povoado de cintilantes constelações. Reparando que a mulher e a filha descansavam, Amaro encaminhou-se para a janela próxima, como quem procurava consolo no seio agasalhante da noite, e começou a chorar em silêncio. Ao lado da criança agonizante, o enfermeiro observava-lhe a atitude sofredora e humilde, reconhecendo-se tocado no imo d'alma. Por que lutara contra semelhante inimigo? Pensava encismado. Amaro assemelhava-se a uma estátua de martírio silencioso. Estava ali, cabisbaixo e vencido no lar modesto em que era um homem de bem, devotado à retidão. De certo já havia amargado muito. O rosto sulcado de rugas precoces que lhe detinham o pranto, falava da cruz de experiências difíceis que lhe pesava nos ombros. Quantos problemas inquietantes teriam defrontados no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como pudera ele, Mário Silva, ser ali tão cruel? Rememorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo, enfim, que o Evangelho estribava-se nas melhores razões, mas valia conciliar-se depressa com o adversário que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. E ele notava triste que o remorso, como lâmina acerada, lhe retalhava o coração. Amaro e a esposa, indiscutivelmente, poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, recusando-lhe a ajuda. Entretanto, acolheram-no fraternalmente, de braços abertos. Então, ali, Júlio entra em um estado de coma. E o médico fala: olha, não tem mais o que fazer. Agora está nas mãos de Deus. E Júlio começa a refletir. Júlio começa a observar em volta e dizer: olha, aqui a gente vê que houve muito sofrimento. Olha a cara de Amaro. Olha as rugas precoces que ele traz. Olha o seu semblante. Olha essa situação com essa criança pequena. Se fosse eu no lugar deles, ou talvez até outro, quando me visse chegando, poderia me dispensar, dizendo: não quero a sua ajuda. Mas ele de pronto me acolheu fraternal, abriu a porta de sua casa. E ele começa a dar sentido e a dar entendimento e veracidade ao Evangelho de Antonina. Se o haviam ferido no outro tempo, não se achava agora sob o guande de terrível flagelação? Rendia graças a Deus por não haver injetado substâncias tóxicas no menino, agora moribundo, mas não teria acaso concorrido para abreviar-lhe a morte? Experimentava o desejo de abeirar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo. Durante quase 2 horas permaneceram ali, os dois, calados e impassíveis. A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede um velho crucifixo de madeira, colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino no colo com especial ternura.
Amparada espiritualmente por Odila, que o enlaçava, demorou o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em voz alta. Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los quando a tua vontade nos reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é o teu desígnio que o nosso filho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Conceda-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Jatos de safirina claridade escapavam-lhes do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Tocando nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali estendera as suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constringir-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada que parecia nascer nos recessos dele mesmo gritava-lhe na consciência: assassino, assassino. Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio da sombra, fria, soluçando. E assim nós encerramos o capítulo 32. Então, infelizmente, Júlio não conseguiu permanecer na carne. Assim como Clarencio disse, ele nas próximas horas desencarnou. Mas ainda ali naquele leito de dor, Amaro conseguiu fazer-lhe uma prece, entregando-o para Deus, entregando-o para Jesus, mas pedindo Deus e Jesus que também o fortalecesse, o desse coragem, porque ele sabia e entendia que os filhos não são nossos, mas que é muito dolorido ter que devolvê-los. E que diante de toda aquela situação, que a vontade do Senhor pudesse prevalecer, que nós possamos ter a sabedoria de Amaro, o discernimento e a força dentro desses momentos que todos nós vamos vivenciar na nossa jornada. Que nós também possamos ter o arrependimento de Mário Silva. Viu lá ao final, quando ele disse, ainda bem que eu não fiz nada de errado, não injetei veneno algum. A minha vontade era consolar esse pai, mas eu não sei por que ainda eu não consigo. Mas o tempo todo ele começou a trazer mais fortemente as palavras de Jesus, ensinando-o a caminhar no caminho certo. Júlio reencarnou, mas rapidamente retornou. Esses dois capítulos nos ensina, nos elucida, nos frisa mais uma vez. O que nós, um dia, lá atrás, trilhamos, bom ou ruim, retornará para nós. Não como punição, mas como um ponto de educação que nós vamos precisar passar. Deus, Jesus, não pune ninguém, mas somos nós mesmos, na nossa ignorância, é que às vezes adentramos ou trazemos para nós mesmos aquilo que não precisa trazer. Que nós possamos ter sabedoria, discernimento, fé e coragem para estarmos de pé e enfrentar os problemas que possam nos chegar. Alguma dúvida, gente?